mais alto dos céus. Uma noite tão escura, os rebanhos aguardar, um clarão alumiou, veio um anjo nos chamar, trouxe novas de alegria para o povo festejar. Hoje vos nasceu o Cristo, e Ele vem pra nos salvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus no alto, mais alto dos céus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus no alto, mais alto dos céus. Fomos juntos a Belém, e o neném estava lá, com Maria e José, entre as paias e os animais. Como pobre ele nasceu, e ao povo ele se deu. Quem quiser o encontrar, abra-se para o amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus no alto, mais alto dos céus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus no alto, mais alto dos céus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui celebrando mais um Natal, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus por essa data tão significativa para nós cristãos. Queria meditar com os irmãos sobre o Natal, sobre o tema Jesus é maior até que o Natal. E nós vamos ler primeiro o livro de Colossenses, a carta de Colossenses, capítulo 1, verso 13 em diante, que diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho
que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Vamos meditar um pouco, irmãos, sobre esse texto. Na verdade, esse texto vai ser apenas o ponto de partida. Nós vamos falar um pouco sobre Jesus como o maior. E pensando exatamente que Jesus é maior que o próprio Natal. Jesus é maior que tudo, é maior que todos. E ele é o único sentido do Natal. Então vamos pensar sobre a exclusividade e a excelência de Jesus. Natal é Cristo. Falar de Natal é falar de Jesus, é falar de Cristo. Natal sem Cristo não é Natal. Mas parece que é uma coisa tão estranha, né? Ter que falar algo tão óbvio. Mas isso é fundamental, irmãos, porque nós vivemos numa época em que os homens estão cada vez mais buscando um Natal sem Cristo. As pessoas lá fora, no mundo, e pessoas que vivem numa sociedade secularizada, numa sociedade multiculturalista, e que, por causa desse multiculturalismo, eles querem excluir Jesus do Natal. Eles querem ter a festa, ter essa festa que todo mundo acha bonita, mágica, mas não querem o personagem principal da festa, porque ele se diz exclusivo, porque ele se proclama o próprio Deus encarnado. Então, nós temos essa questão aí para pensarmos. E o importante e o interessante é que essa mentalidade secularizada, multiculturalista, está influenciando a própria igreja, o próprio povo de Deus. Cada vez mais nós vemos irmãos, pessoas de fé, que estão vivendo um Natal alienado do personagem principal, que é Jesus. Eu quero meditar com vocês sobre Jesus, porque para mim Natal, sobretudo, é Jesus. Jesus é maior que tudo. Eu queria citar para vocês uma fala de C.S. Lewis. Olha o que C.S. Lewis disse, falando sobre o Natal. Pela primeira vez em nosso mundo, havia dentro de um estábulo algo que era maior que o universo inteiro. C.S. Lewis realmente é fantástico. Olha o que C.S. Lewis disse. Pela primeira vez no nosso mundo, havia dentro de um estábulo algo que era maior que o universo inteiro. Sim, porque naquele estábulo estava Jesus, o Cristo, o próprio Deus encarnado. É isso que nós lemos aqui em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis, as invisíveis, quer sejam potestades, tronos, soberanias, o mundo espiritual, o mundo físico, o mundo sobrenatural, tudo isso foi criado por ele. Ele, a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nada existe sem Jesus. Jesus é a razão de ser do Natal. Mas não é a razão de ser só do Natal, é a razão de ser da Páscoa. Jesus é a razão de ser de tudo, porque ele é maior que tudo e maior que todos. Vejam, ele é a cabeça de todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude está em Cristo, em Jesus. E ele que fez a paz pelo sangue da sua cruz. Porque Natal também só tem sentido por causa da Páscoa. E essas coisas estão juntas. O Natal não teria nenhum significado se Jesus não fosse o Messias, o Cristo, Deus encarnado que veio até nós a morrer em nosso lugar.
e nos reconciliar com Deus, e não apenas nos reconciliar com Deus, mas reconciliar o universo inteiro com Deus, porque a queda afetou a toda a criação, e a redenção de Cristo, ela é integral, ela é cósmica, ela é eterna, ela abrange todas as coisas. Então, irmãos, Natal é Cristo. Natal é falar daquele que é maior. Eu queria dar uma passeada com vocês aqui na Bíblia, pensando sobre alguns textos que mostram a superioridade de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre situações, sobre espaços sagrados e sobre pessoas que são muito importantes na Bíblia, mas essas pessoas se tornam totalmente diminuídas por causa da presença daquele que é a razão de ser de todas as coisas. Lendo alguns textos aqui, nós vamos ver que a Bíblia diz que Jesus é maior que João Batista. Na verdade, o próprio João Batista disse isso. João, capítulo 1, diz: João dá testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Veja, ele é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Jesus nasceu depois de João Batista, mas João Batista sabe que ele já existia eternamente. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no junto do Pai é quem o revelou. Jesus é maior que João Batista, o preparador do caminho do Messias. Depois, mais para frente, nós vamos ler em Mateus que Jesus é maior que o templo. Templo, lugar sagrado para se buscar a Deus. O texto diz: ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Aqui é Jesus falando dele mesmo. Jesus está dizendo: eu sou maior que o templo. O templo é o lugar para se buscar a Deus, pois eu sou o próprio Deus. Você vai no templo para adorar a Deus, para buscar a Deus, e aqui está aquele que é o próprio Deus. Depois nós vamos mais para frente, no mesmo capítulo 11 de Mateus, nós vemos que Jesus é maior que Jonas. Jonas, aquele pregador, o pregador mais bem sucedido da história, porém a contragosto. Porque tudo que Jonas queria que a mensagem dele não fosse acreditada, não fosse aceita. Ele foi pregar a contragosto, ele queria que as pessoas se perdessem. E a Bíblia diz, Jesus disse: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Veja, Jesus está dizendo: Jonas pregou com má vontade, as pessoas se arrependeram, e aqui está aquele que é muito maior que Jonas, aquele que prega com amor, que veio buscar e salvar o perdido. Nesse mesmo texto, no próximo versículo, a Bíblia fala que Jesus é maior que Salomão. A rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão, o grande sábio, o homem mais sábio do mundo. Mas ele não superou jamais o Filho de Deus. Ele é maior entre os homens. Mas Jesus é a própria sabedoria de Deus. Só você ler Provérbios, quando Salomão mesmo fala sobre a sabedoria. Salomão foi um homem sábio, a quem Deus deu sabedoria, mas Jesus é a própria sabedoria de Deus. Paulo disse: pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele é a própria sabedoria. Aí o texto bíblico vai nos dizer também, lá em João, capítulo 4, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, que Jesus é maior que Jacó. Olha o que o texto diz. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher pergunta para Jesus, será que você é maior que o nosso pai Jacó que nos deu essa fonte? Jesus fala que se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Com certeza Jesus é muito maior do que o patriarca Jacó. Irmãos, o texto vai adiante, o texto bíblico, em João 8. Jesus é maior que Abraão. Olha a conversa de Jesus com os fariseus. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus toma para si o nome de Yahvé, Jeová, eu sou o que sou. Os fariseus estão muito enganados sobre Jesus. Você não tem 50 anos e você viu Abraão. Abraão já morreu há tanto tempo. Jesus fala, Abraão ansiou por ver um dos meus dias, viu e se alegrou. Porque antes que Abraão existisse, eu sou o que sou. Jesus não é apenas mais um homem, mais um profeta. Ele é o próprio eu sou encarnado. É disso que nós estamos falando do Natal. Por último, irmãos, a gente vai descobrir que Jesus é maior também que Moisés e a própria lei. Muito superior. Assim como a nova aliança é superior à velha aliança. O mediador dessa aliança, que é Jesus Cristo, é muito maior que o mediador da velha aliança, que foi Moisés. Aí, em Hebreus capítulo 3, a Bíblia diz, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Moisés foi apenas um servo de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Todos nós recebemos dele graça sobre graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? O que significa o Natal para você? Os homens hoje têm questionado a presença de Jesus no Natal. E eu queria ler para vocês as estrofes de um hino antigo que eu gosto muito, que fala sobre Jesus. E ele diz o seguinte, a música é Face Igual do Novo Alvorecer. Porque todo este pouco caso, quando insisto em falar de Cristo, talvez só o tenha visto nas galerias de um museu, ou ainda pendurado nessa corrente no peito seu. Era um povo muito mais oprimido do que o povo desta geração. Nem sequer havia os artifícios desta comunicação. Marcou a história, transformou corações, perdoou inimigos e salvou multidões. Conquistador atual, faça igual, faça tal qual ele fez. Porque toda essa indiferença, quando falo sobre a minha crença, é certo que você pensa ser tudo isso tão banal, ou mesmo ultrapassado, ilógico, irreal. Há 2000 anos nem sequer havia plataformas para se apoiar, nem sequer havia os benefícios que hoje podem se encontrar. Ele marcou a história, transformou corações, perdoou inimigos e salvou multidões. Faça igual. Conquistador atual, faça igual. Essa música fala sobre isso. Por que tanta indiferença quando fala-se sobre Cristo? Por que tanta descrença? Por que tantas pessoas hoje questionam Jesus? Tem uma música do Osés de Paulo também que eu gosto muito, que eu vou citar para os irmãos. Diz assim: um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem. E todos perguntavam:
quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu, que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz? A própria morte derrotastes, ó imarcessível luz. Eu sei quem és. És o Filho de Deus, tu és Jesus. Tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo, aleluia, sei quem és. Excelsa luz, tu és o Filho de Deus, tu és Jesus. Tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é Jesus. Quem és tu? Quem você crê que seja Jesus? Quem você acha que Jesus é? Irmãos, eu vou fazer uma citação aqui do pastor Paul Washer, que me marcou muito. Ele diz assim: um jovem veio até mim certa vez e disse-me: você está certo, irmão Paul, você está certo. Jesus é tudo que precisamos. Eu disse-lhe: jovem, Jesus é tudo o que temos. Ele não é apenas tudo o que precisamos. Fora dele não existe nada. Tudo fora de Jesus não é realidade. Tudo fora de Jesus Cristo é absolutamente absurdo. Tudo fora de Jesus Cristo é morte. Não existe nada. Não há realidade, não há lógica, não há sentido, não há razão, não existe harmonia, nada funciona. Tudo foi feito para estar em Cristo. Irmãos, é exatamente essas palavras do pastor Paul Washer que o livro de Colossenses colocou aqui para nós. Jesus é único, ele é exclusivo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por ele. Jesus é o Salvador, o único Salvador. Ele é o mediador, o único mediador. Ele tem um nome sobre todo nome, diante desse nome, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus. Jesus é o Senhor da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é único, Jesus é o Natal. As pessoas estão concentradas na festa. Nada contra a festa. Toda festa é muito boa. Mas nós temos a mania de perder a essência das coisas. E nós precisamos, nesse Natal, resgatar a essência do Natal. Porque Jesus é maior que o Natal. Porque o Natal é apenas o momento do nascimento do Messias. Mas o que nos inspira não é o nascimento só de uma criança. Embora ali seja o momento em que Deus esteja encarnando, Deus esteja se tornando Emmanuel, Deus conosco. Mas a vida de Jesus tem que nos inspirar. A vida de Jesus deve nos chamar a segui-lo, a andar nos seus passos, a viver como ele viveu. Parar de pensar só em nós mesmos, pensarmos em Deus e pensarmos nos outros. Pararmos de ser o centro do universo e deixar Deus ser o centro do nosso universo. Ele ser o centro de todas as coisas. Dele são todas as coisas, nele tudo subsiste. Como nós precisamos resgatar Jesus no Natal. Que com esta palavra nós possamos pensar sobre Jesus. Quem você pensa que é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Não há Natal nenhum se Jesus não é o Senhor, Rei absoluto da nossa vida e da nossa existência. Como disse o pastor Paul Washer, não existe nada sem Jesus. Absolutamente nada. Tudo foi feito para estar em Cristo. Que nesse Natal você deixe o seu coração, a sua vida completamente aberta, para que Jesus seja o Senhor da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Convido a você a orar e pedir que Deus revele a você o verdadeiro sentido do Natal, que você realmente viva o Natal de Jesus. Podemos festejar, podemos nos alegrar, comemorar, nenhum problema com isso.
mas voltemos ao Evangelho. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome pelo Natal. Obrigado porque Jesus é maior que o próprio Natal. O Natal é apenas uma festa. Nós fazemos e celebramos o nascimento do Messias. Mas, Senhor, muitas vezes nós nos perdemos no meio da festa e esquecemos do Senhor, que é a razão de todas as coisas, não só do Natal, mas de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, Jesus, porque tu és maior que tudo e que todos. Não há ninguém acima do Senhor. O Senhor tem um nome sobre todo nome. O Senhor tem a glória sobre toda a glória. Tu és o Senhor absoluto do universo. O que nós queremos nessa noite de Natal é apenas render mais uma vez o nosso coração e a nossa vida ao teu senhorio, ao teu reinado, porque tu és Rei eterno, tu és o príncipe da paz. E nós queremos gozar dessa paz, dessa alegria que o teu reino traz sobre a nossa vida. E queremos compartilhar isso com todas as pessoas, com o mundo, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, dá-nos o verdadeiro sentido do Natal e que a gente possa se alegrar realmente na Tua presença na nossa vida. Glórias ao Teu nome, nós Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe e dê a todos nós um Natal muito abençoado, cheio da graça do Senhor, vivendo plenamente em Cristo. Que Cristo viva plenamente em nós. E aí nós vamos celebrar com alegria o Natal. Deus nos abençoe. Amém.
Deus nas alturas. Yeah.